para esta, para esta reunión novamente de terça-feira, reunión de estudos de esta doutrina de caridade. É uma alegria estar junto com todos vocês, aqui os presentes, presencialmente e os presentes online. E uma alegria muito grande deste reencontro com os presentes na dimensão espiritual. Queridos amigos que nos acompanham permanentemente e que estão junto a nós. E por isso agradecemos a eles, e especialmente a Fabiano de Cristo, por recebernos sempre neste ambiente de luz, de carinho, de amor, nestes reencontros fraternos, para poder assim acrescentar momentos felizes em nossas consciências. E uma alegria muito grande mesmo, por esta chegada de nossa amiga, que tão bondosamente sempre se oferece a nos trazer o estudo, nossa querida Fernanda, que hoje está trazendo um tema que eu falei para ela, nossa, como estou precisando desse tema, a paciência. Nossa, eu estou precisando muito. Aqui tem algumas pessoas que estão falando se realmente precisa, está com a paciência muito curta. Bom, mas essa é nossa prece, uma prece sincera, falando de mim e de todos vocês, o carinho que sinto por vocês. E assim, agradecemos por tudo e damos graças a Deus. Que assim seja. Muito bem, Fernanda. Somos todos ouvidos. Boa noite, amigos da Casa Fabiano de Cristo, que estão presencialmente em Angra. Meu coração também está sempre aí, porque como uma boa angrense, mesmo não estando presencialmente aí, a gente sabe que pelo pensamento, né? E durante o sono a gente visita também aqueles que nos são caros. Boa noite aos amigos do Rio, alguns eu não vejo há muito tempo e é uma felicidade muito grande a gente poder se reconectar mesmo pela internet, né? Porque com a correria do dia a dia, com as questões físicas, né, de saúde, hoje a gente vai até falar um pouco sobre isso, a gente tem que ter essa paciência, esse carinho de entender que não é porque nós não estamos nos vendo fisicamente, né, que essa conexão, esse sentimento de amizade, ele vai se romper. Porque essas virtudes que nós adquirimos com os anos de estudo e vivência da doutrina espírita, e esse é uma questão muito importante que nós temos que nos habituar a falar sobre isso, mas principalmente a viver tudo que nós aprendemos com essa doutrina que os espíritos trouxeram para nós, para que nós pudéssemos nos modificar. E hoje nós vamos conversar sobre a paciência. E esse tema, ele vai girar em torno de uma história, que vocês sabem que eu gosto muito de exemplificar a doutrina através das histórias da nossa vida, do cotidiano, porque a doutrina espírita, ela veio para ser vivida 24 horas por dia. Ela não deve ser vivenciada só naquele momento da casa espírita, naquela 1 hora de estudo, de palestra, ou naquele momento do passe. Não, é na nossa vida cotidiana. E eu escolhi novamente uma história desse livrinho, que eu já trouxe outras histórias para vocês, Psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Hilário Silva, aquele mesmo Hilário dos livros de André Luiz, e ele trouxe, nesse livro A Vida Escreve, Hilário nos presenteia com vivências doutrinárias em situações cotidianas, como as
as virtudes podem nos auxiliar a viver a vida de uma forma mais branda, menos sofrida, porque nós estamos, sim, aqui no mundo ainda de provas e expiações, mas nós podemos nos habituar a viver de uma forma mais leve, mais tranquila, mais pacífica. E fica o convite da leitura desse livro, como outro livro que eu estava comentando agora há pouco com Pedro, um livro de Emmanuel, que se chama Pensamento e Vida, que é um livro que em cada capítulo é um bálsamo para você refletir e aplicar na sua vida. Porque tudo que nós falamos, cada terça-feira, que algum palestrante vem e fala alguma coisa, é para cada um de nós aplicar na sua vida. Não é falar assim, isso era bom para que fulano ou ciclano ouvisse, não. É para mim. E vejam, os meus ouvidos são os que estão mais próximos da minha boca. Então, cada tema que é escolhido, primeiro ele deve ser aplicado em nós. Então, fica esse convite para a gente enxergar o significado das pequenas gentilezas da vida. E nós escolhemos o capítulo intitulado como A Página de Anália. A Anália era uma enfermeira. Ela esteve conosco, essa história é verídica, tá? Todas essas histórias trazidas pelos espíritos, a maioria é verídica. Esse de Hilário Silva, todas são verídicas. E a Anália, ela esteve encarnada conosco entre os séculos 19 e 20. E ela foi enfermeira lá em Resende, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, e ela estava cuidando de uma doente. Essa doente era uma mulher muito rica, de muitas posses, dona de fazenda. E essa doente, ela estava tão desesperada com seu estado de saúde que ela se queixava de tudo. De tudo, nada satisfazia. Ela não tinha gratidão por nada. Ela só se queixava, ela se afinizava naquela vibração da queixa. E a Anália, ela perguntou, a Anália era espírita, ela perguntou para essa doente, a senhora permite que eu leia, para o seu conforto, algum trecho de Allan Kardec? Lá no Recanto de Resende, no início do século XX, a Anália já conhecia as obras de Kardec. E aquela enferma gritou para ela, Deus que me livre! E cuspiu nos pés da enfermeira. E aí, o que a Anália fez? Continuou de uma forma abnegada, silenciosa, paciente, ajeitando os lençóis daquela senhora doente. E ela só exigia. Essa senhora ela era difícil, apesar dela ter uma vida muito favorecida, materialmente falando, ela não conseguia enxergar beleza em nada, nem naquela que estava ali, mesmo recebendo por aquele trabalho, estava ali de uma forma amorosa cuidando dela. E ela exigia, quero água. Ela não pedia, por favor, você faz a gentileza. Não, era sempre, eu quero água. E a enfermeira trazia a água. E ela chegou com um copo de água pura, fresquinha, deu nas mãos do doente. E o que aquela enferma fez? Jogou a água no rosto de Anália. E ainda resmungou. Esta água está imunda. Como é que você me atreve a servir uma água dessa? Eu quero outra. E paciente, humilde, a enfermeira enxugou o rosto molhado e trouxe mais água. Aí a gente faz uma pausinha para refletir o seguinte: Deus não dá para nenhum de nós um fardo mais pesado que nós não possamos carregar.
Alguns de nós já entendeu isso e vive a vida de uma forma mais paciente, mais abnegada, mais resignada, porque nenhum de nós cai ao acaso em situações da vida, nós que escolhemos, através do nosso livre-arbítrio. Então, se você escolhe uma profissão, por exemplo, de enfermeira, de cuidar, você precisa fazer o seu melhor possível, mesmo que você tenha os pacientes enfermos, porque a gente vê que essa senhora é muito enferma, mentalmente falando, porque ela escolheu ser assim por conta do mau humor, de não aceitação da doença, da condição de saúde, da idade. Ela escolheu sofrer e escolheu sofrer e fazer da vida do outro um sofrimento. Só que aquele que recebe aquela resposta, como a enfermeira, ela pode aceitar aquela energia ruim que está vindo para ela, do outro que está enfermo ou não. Ela pode trabalhar as suas virtudes, porque é esse que o convite da doutrina espírita, que nós já trabalhemos no nosso dia a dia as virtudes que nos são ofertadas, que estão dentro de nós, porque as leis divinas elas estão gravadas na nossa consciência. Nós temos a virtude em nós, porque nós somos filhos de Deus. Elas estão adormecidas. E a doutrina espírita nos mostra caminhos que nós podemos seguir ou não. Um deles é trabalhar essa potencialidade moral da virtude. E a virtude, elas são vários tipos de virtudes. E a gente está vendo aqui a enfermeira sendo abnegada, paciente, humilde, e a senhora continua. Eu quero chá. E vai a enfermeira entregar o chá a ela, com humildade, com paciência. E ela reclamando, esse chá está muito ruim, está frio. O que ela fez com o chá? Jogou na blusa, ensopando a roupa da enfermeira todinha. Vocês acham que a enfermeira Anália, ela pode ter ficado triste, mas ela não reclamou. Ela foi até a cozinha e trouxe outro chá. Ela obedeceu a ordem daquela enfermeira, daquela enferma. E aí ela continuou o dia dela e perguntou: e agora a senhora aceita o remédio? Vejam só a forma amorosa que ela indaga, né? Agora a senhora aceita o remédio? E olha a resposta, sempre imperativa: que venha depressa. Que venha depressa esse remédio. E o remédio era um xarope. Então, ela colocou o xarope na colher e a senhora, inconformada, ela agarrou aquela colher e, num golpe de maldade, ela feriu o braço da enfermeira. A enfermeira olhou para ela, eu acredito que o olhar era de piedade, né? Porque, diante de tamanha maldade, em situações que aparentemente parecem simples, porque existem pessoas que ainda vibram na grosseria, no rancor, nos palavrões, no ferir os outros moralmente ou fisicamente, que nem a enferma. E quando ela viu que a enfermeira estava ali resignada, não falou nada, não esbravejou, que muitos de nós, certamente muitos de nós, já quando ela cuspiu no pé, já não acharia aquilo legal e iria embora, certo? Muitos de nós. Mas ela não, ela continuou, porque aquele era o papel dela naquele momento. E quando a enferma viu que ela não conseguia tirar aquela criatura do seu equilíbrio, ela chorou, ela começou a chorar. Ela não entendeu
por que aquela criatura estava sendo tão boa com ela diante de tamanhas agressões. Porque as agressões, gente, não são só físicas, não, são agressões morais. Aqui a gente está vendo as duas agressões, a física e a moral, os maus tratos. E aí ela falou, depois de chorar muito, e a Anália calmamente ali, velando por ela. Anália, se essa religião espírita que você abraçou é que lhe ensina a me suportar com tanta calma, você pode ler o que você quiser. Só que bacana, gente. E o que a Anália fez? Ela pegou o Evangelho segundo o Espiritismo e leu a página intitulada A Paciência, que está no capítulo 9, que começa afirmando o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A grande questão é a forma que nós enxergamos a dor. Daí eu sempre me lembro de Jesus, né? Jesus não deixou nada escrito, mas ele exemplificou tudo. Todos os seus feitos ficaram registrados na mente daqueles que o seguiam e eles registraram. E até hoje nós falamos sobre Jesus. Nós temos a doutrina espírita que nos dá esse cabedal de conhecimento para viver a vida de uma forma mais leve, mais equilibrada. Porque a dor, ela faz parte da vida. Então, a gente entende nisso tudo que nós não transformamos o outro, mas nós podemos mostrar para ele como nós nos transformamos. Daí, esse pode ser o exemplo para ele querer se modificar também. Porque o nosso dever é conosco. Eu estava pensando hoje à tarde, um pouquinho antes dessa nossa conversa, sobre esse exemplo da Anália, né? Ela estava preparada moralmente para passar por isso. Então, muitos de nós, às vezes, queremos ajudar, mas ainda não temos esse equilíbrio para fazer uma visita domiciliar, para visitar o doente enfermo, porque a gente, quando visita alguém que está doente, a gente precisa dar amor, passar equilíbrio, e não chegar na casa do enfermo. Imaginem uma pessoa com desequilíbrio visitar uma enferma dessa. Vira uma loucura. Então, a gente precisa entender que se eu não estou moralmente equilibrada, mentalmente bem, para visitar, para cuidar, eu primeiro preciso o quê? Me cuidar. Cuidar dos meus pensamentos. Para aí, então, depois que eu estiver equilibrada emocionalmente, eu auxiliar aqueles que necessitam de mim. Então, esse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados, o que são os bem-aventurados? São os felizes. Então, esse capítulo 9 são os bem-aventurados, felizes os mansos e os pacíficos. Vejam só, ele nos traz a reflexão sobre a paciência, num dos itens. A sugestão é que vocês abram o Evangelho e reflitam sobre esses itens desse capítulo, que é belíssimo. Fala sobre essa virtude da paciência. Que essa virtude, ela não é conquistada numa encarnação só. É um acúmulo de vivências, de reencarnações, que em cada encarnação a gente vai, aos poucos, conquistando esse patamar moral de vivenciar situações, dificuldades, sem nos desequilibrarmos. Não foi o que a gente passou agora nesses três, estamos ainda alguns passando mais ou menos,
nesses 3 últimos anos? Quantas pessoas não conseguiram conviver consigo? Consigo. Não conseguiram se voltar para os seus pensamentos, para as suas mazelas. Então, essa questão da paciência, ela é muito interessante, porque muitas vezes nós não somos pacientes conosco. Nós não temos paciência da nossa evolução. A gente acha que numa encarnação vai dar um salto evolutivo enorme, não é assim que funciona. A enfermeira Anália, para conquistar esse patamar moral de ouvir ofensas e tal, é que nas reencarnações passadas, ela já vinha trabalhando essa questão da paciência. E para isso, é preciso você ter muita boa vontade de querer sair da sua zona de conforto, porque não é confortável. Vejam as situações que ela passou. Todos nós, mais ou menos, na nossa vida, já passamos por situações semelhantes. A questão é, em qual papel nós nos enxergamos nessa situação da Anália? Nós éramos o enfermo ou a enfermeira? Nós estávamos cuidando ou reclamando? Deus é um Pai tão misericordioso e justo que ele criou todos os seus filhos simples e ignorantes. Mas ele também nos proporcionou ferramentas para nós desenvolvermos nossas aptidões e alavancarmos nossas potencialidades, nossos talentos, não é verdade? Toda vez que o Pedro ou outra pessoa nos convida para fazer um estudo, nós pensamos no que seria bom para nós e para quem irá nos ouvir. E nós percebemos que hoje, em sociedade, a paciência é uma virtude que anda meio balanceada, né? Porque, em geral, as pessoas querem que nós tenhamos paciência com elas, mas elas também não têm paciência conosco. E a grande reflexão é: nós estamos sendo pacientes conosco? O Espiritismo, ele nos aponta várias formas de trabalhar e desenvolver essas virtudes, diariamente. Na nossa vida, desde o momento em que nós acordamos, nós usamos o nosso livre-arbítrio para escolher se nós queremos ser gentis ou não. Porque quando a gente fala de virtude, gente, não são grandes feitos, não. Por isso que eu gosto desses exemplos de Hilário Silva, que ele traz o cotidiano. Se a gente cumprimenta o vizinho, o porteiro, as pessoas que passam por nós na rua, quando a gente entra na casa espírita, ou então num supermercado, ou a gente quer se esconder daquela pessoa que a gente acha que é chata porque a gente não tem paciência de cumprimentar. Ah, ele não me cumprimenta, eu também não vou cumprimentar, não. Então, são essas pequenas e grandes ações que nós exercemos a nossa vontade de melhorar ou não os nossos talentos que Deus nos empresta. Quando nós aceitamos fazer a nossa parte da melhor forma possível, porque é claro que quando nós aceitamos uma tarefa, seja ela qual for, em qualquer segmento social, seja no trabalho espírita, no trabalho da vida comum, remunerado, nas relações sociais, quando eu escolho estar ali, é claro que eu às vezes vou derrapar. Eu estou aqui na carne, no mundo de provas e expiações, onde eu estou sujeito a todo tipo de energia, a todo tipo de pensamento que pode me corromper ou não. Mas se eu já tenho a vontade de melhorar, eu posso sim colocar isso em prática. Mas aí eu preciso sair da minha zona de conforto. E muitas vezes, quando a gente sai da zona de conforto, coloca a cara a tapa, dói.
Mas essa dor que é o medicamento interessante para nós nos elevarmos como enfermeira. Quanta coisa que ela foi passando silenciosamente. Provavelmente ela ficou triste, ficou chateada, talvez ela pode ter tido um ímpeto de dar uma resposta, mas se segurou, porque ela viu que a outra era enferma. E o que aconteceu? Através do exemplo dela de paciência, ela fez com que aquela pessoa aceitasse ouvir a palavra do Evangelho. Então, realmente, o exemplo arrasta. A gente fala tanto de paciência, será que a gente sabe o que é a paciência? Será que nós já conquistamos um bocadinho, né, um pouquinho dessa paciência? Daí eu fui procurar no dicionário, porque eu sou assim, eu procuro no dicionário porque fica tudo mais claro. Eu aprendi isso há um tempinho. Então, a paciência é uma virtude que consiste em suportar. Suportar é resistir. Nós não temos o nosso fardo, a gente não fala, cada um de nós tem o seu fardo, a sua cruz, e a gente coloca o fardo aonde? No ombro. E a gente precisa ter ombros fortes para resistir. Então, é uma virtude que consiste em suportar, resistir os males, os dissabores, os incômodos. Como? De uma forma resignada, sem revolta, sem queixa. Será que a gente já trabalha essa resignação? A gente já resiste sem reclamar, sem xingar, sem falar mal do outro? Ter paciência significa esperar, suportar incômodos sem alterar o próprio humor. Eu acho isso engraçado, porque eu estava esses dias na casa espírita e um ar-condicionado estava quebrado, né? E quando o ar-condicionado está quebrado, as pessoas parecem que ficam desesperadas. Poxa, você está ali para receber o quê? Um alívio moral. Mas você está tão incomodado com o ar-condicionado que você está criando um bloqueio fluídico. Olha só, porque está com calor. E há 20, 30 anos que não existia ar-condicionado assim como nós vemos hoje, como é que a pessoa fazia? Levava o seu lequinho, tomava uma aguinha gelada, não é isso? Porque hoje ninguém quer ser incomodado, ninguém quer se aborrecer. A cultura de hoje é o quê? Você está sentindo dor, toma um remédio para ficar aliviado, para não sentir dor nenhuma. Isso vai resolver o problema? Não vai. Então, as pessoas se utilizam muito dos psicotrópicos, é claro que dependendo do caso é importante tomar, mas muitas vezes as pessoas se viciam nisso porque em qualquer incômodo moral que sentem, já tomam um remédio. Então, isso é perigoso. Então, os incômodos, gente, fazem parte do nosso mundo de provas e expiações. Em muitas situações, a paciência é a capacidade ideal para se fazer trabalhos minuciosos e demorados. E aí você vai treinando, vai criando esse hábito de se desvincular daquela confusão que está lá fora. Que as pessoas hoje só querem reclamar de política, reclamar do calor, ou reclamar que está chovendo, reclamar. As pessoas só reclamam e não agradecem a nada. Não agradecem nada. Então, a gente podia fazer um trato, tirar a reclamação e colocar a gratidão, né? Escrever bem grande a palavra gratidão e colar na nossa casa, no nosso trabalho. Aí a gente pensa, por que muitas vezes nós exigimos a paciência dos outros, só que a gente ainda não possui isso? A gente não trabalha isso em nós, essa virtude, que é uma virtude, e é um hábito adquirido.
quando a doutrina espírita nos convida à reforma íntima, é essa mudança de hábito. Na questão 919, Santo Agostinho nos convida à reflexão do que nós fizemos durante todo o nosso dia. Será que nós paramos, respiramos e pensamos? Será que eu fui grosseiro com o outro ou eu fui paciente em, pelo menos, segurar a minha resposta? Porque antes de falar, eu penso. Então, eu penso, mas eu escolho emitir ou não o verbo. Então, se a gente já segura o verbo, parabéns. Vai ser maravilhoso quando a gente nem pensar, ficar igual a Anália. A pessoa cospe, joga, pisa, faz, bate com a colher e você está lá, tranquilamente. A paciência também pode ser encarada como uma forma de vida na qual a serenidade e o autocontrole têm primazia. Meu pai, como é que a gente consegue isso? Meditando. Ah, mas eu não consigo me desligar. Meditação é um hábito adquirido, basta você ter vontade de começar a prática. Gente, tudo na nossa vida é boa vontade. Quanto tempo a gente perde, muitas vezes, nas redes sociais e você fica lá hipnotizado nos aplicativos. E você não tira 10 minutos para fechar o olho e se desconectar. É um hábito adquirido. A paciência é baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. Não é assim? A nossa paciência é testada nesses momentos. Quando você está lá na fila do banco, quando você está andando na rua num dia chuvoso, você com seu guarda-chuva e de repente um carro passa numa poça e molha você. Não é assim? Quando você... Isso já aconteceu comigo, a pessoa falou mal de mim na minha frente e eu fiquei triste, mas eu não verbalizei. Aí eu pensei assim, Fernanda, você está evoluindo. Eu fiquei feliz, porque aquela energia perniciosa não era minha. Poderia ser minha se eu duelasse com a pessoa. Porque isso é um convite ao duelo, como nós vimos com a nossa enfermeira Anália. O ato de ter paciência pode também significar perseverança. Eu adoro essa palavra, perseverança. Em relação a algo, como uma resposta, situação que aparentemente não tem previsão para se concretizar. Não é? Nós não trabalhamos, nós não semeamos nessa encarnação tudo que nós colheremos na vida futura. É isso. A gente precisa entender que tudo que nós semeamos aqui, a gente não vai colher hoje nem amanhã, não, gente. É muito difícil. Todas essas virtudes que nós trabalhamos, elas serão colhidas muito provavelmente na vida futura, quando nós despertarmos na erraticidade. Isso é ótimo, porque nós somos espíritos imortais. Nós ainda estamos na nossa infância espiritual, ainda tem muita coisa. Então, quando a gente se dá conta disso, eu não sei para vocês, mas para mim, assim, é um mar de esperanças. Kardec nos traz, na questão 886 do Livro dos Espíritos, que nós aprendemos que a caridade, como Jesus entendia, não se restringe à esmola material, mas sim ao BIP. Vocês conhecem BIP? É benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, que a Anália foi indulgente, né? Ela foi benevolente com aquela enferma, foi indulgente diante das imperfeições dela e perdoou as ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. É fácil conquistar essas virtudes? Não, não é fácil, não. Dá muito trabalho, dói, porque nós trazemos conosco, nós ainda somos impregnados pelo orgulho e o egoísmo. E esses momentos de dor que a vida nos presenteia diariamente,
em pequenas e grandes dores, umas mais, outras menos, nós podemos trabalhar essas virtudes. Então, ser benévolo significa ser uma pessoa do bem, uma pessoa boa. Ser gentil, ser caridoso. Aquela pessoa que às vezes está por dentro magoada, chateada, mas tem uma palavra amiga para dar para aquele que está sofrendo igualmente ou mais do que ela. Então, nós estamos tratando aqui, gente, da caridade moral. Porque a caridade material é fundamental. Isso é um fato. Porque nós vivemos nesse mundo material, de provas e expiações. Mas a caridade moral, ela é essencial. É a gentileza. Vocês lembram daquela vez que nós falamos sobre o de Bezerra de Menezes? Que ele não tinha nada material para dar para aquele pai de família que estava passando necessidade. O que ele fez? Ele deu um abraço naquele homem. E aquele abraço cheio de fluido, cheio de amor, foi o suficiente para que aquele pai de família continuasse, não desistisse. Então, enquanto nós não entendermos que todos nós nos necessitamos, é uma lei de sociedade. Todos nós que aqui estamos, nesse encontro na casa de Fabiano de Cristo, nossos familiares, nossos amigos, todos nós, porque todos somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Nós nos necessitamos. Então, nós precisamos aprender a nos tratar com mais amor, com mais carinho, com mais paciência. Ninguém entra na vida do outro de graça. Enquanto nós não aprendermos a viver isso 24 horas por dia, a gente vai continuar sofrendo. Eu gosto muito do Raul Teixeira, uma vez eu vi uma palestra dele, que ele falava que ser espírita não é para qualquer um, porque dá trabalho. Porque quando nós, no encontro desse, compreendemos que tudo na nossa vida é nossa responsabilidade, e nós precisamos sair da nossa zona de conforto e modificarmos os nossos hábitos, não adianta dizer que eu estou com problema porque a culpa é do outro. Não. A questão é que eu não quero me modificar. E daí, quando eu não quero me modificar, acontece igual a enferma que a enfermeira Anália estava cuidando. A pessoa adoece. Vem a dor, que pode ser física ou moral, ou as duas juntas. E essa dor, ela é um remedinho necessário para a gente começar essa nossa transformação moral. Nós trocarmos os hábitos perniciosos que trazemos conosco de vivências pretéritas e começarmos a viver as propostas espíritas, as propostas cristãs. Ai, Fernanda, como é esse aprendizado? Depende do meu endurecimento, do meu amadurecimento, da minha boa vontade de modificação, de transformação moral. É muito bonito a gente falar que o planeta está em transição, né? É bonito falar isso. Nós estamos vivendo a transição planetária. Só que nós, como individualidades, porque nós também fazemos parte disso tudo, estamos em transição também. E se nós não nos modificarmos, nós não vamos reencarnar aqui, não. A gente vai para um planeta mais primitivo. E eu não quero, eu quero voltar para cá, não sei vocês. Se eu não ganhar um passaporte para cá, eu quero ganhar um passaporte para um planetinha melhor. Eu não quero ir lá para um planeta primitivo, igual foram os exilados de Capela, não. Mas para que isso não aconteça, a gente precisa se esforçar e fazer o nosso dever de casa. O Espírito de Verdade tem uma mensagem que está no Livro dos Médiuns,
e no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu só não me recordo o capítulo. Mas a primeira frase é assim: Espíritas, eis o primeiro mandamento, amai-vos. E eis o segundo, instruí-vos. Por quê? Através do conhecimento adquirido, eu consigo trabalhar a minha potencialidade moral. E à medida que eu vou compreendendo isso, eu me capacito e vou me esforçando. Seremos igual a enfermeira Anália, que suportou, resistiu ao mal e fez o seu dever de casa. E aí a gente pensa o seguinte: todo mundo quer ser paciente, não é isso? Quer ter paciência. E aí a gente pede a Deus: Senhor, me dá paciência. Não é assim que a gente fala? Meu Deus, me dá paciência para passar por essa provação que está muito difícil. Não é assim que a gente fala, não é? Aí o que que Deus faz? Deus manda situações na nossa vida para a gente viver essa paciência. Aí o que que a gente faz? Reclama. Não é assim? A gente reclama. Então a gente ainda não entendeu o propósito divino. A gente ainda não compreendeu por que que a gente está aqui. A gente está aqui para primeiro se melhorar. Eu estou Fernanda nessa vida e o meu propósito é me melhorar como individualidade. Dá trabalho? Muito, mas vale a pena. Porque você ganha um combustível para passar pelas situações difíceis de uma forma mais tranquila, mais equilibrada. A história da Anália não acabou. Agora nós vamos encerrar essa história da Anália, que depois que ela leu a passagem do Evangelho para a doentinha, aquela irmã doente se acalmou e aceitou o socorro do passe. Ela que estava revoltada com toda a situação física que ela estava passando, quando ela ouviu aquelas palavras, aquele bálsamo que foi trazido pelo Evangelho, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o nosso roteiro de vida. Ele nos ensina como nós devemos direcionar a nossa vida se nós quisermos. Então, através do exemplo de paciência de Anália, aquela enferma da alma, enferma do corpo físico, ela aceitou o passe e o benefício da água fluidificada. E elas começaram a conversar. Essa senhora enferma se asserenou e ouviu daquela jovem, porque ela era uma moça bem jovem, Anália, os planos que aquela jovem cristã arquitetava para o futuro em benefício dos meninos abandonados à rua. Olha a missão dessa criatura. Olha o exemplo, gente. Como o nosso exemplo de vida pode transformar a vida de outra pessoa, de outras pessoas. A forma como nós conduzimos a nossa vida é um catalisador de transformação de vida, se nós quisermos, para o bem. E no dia seguinte, a Anália se despediu daquela obsidiada que já estava se reequilibrando. Beijou até as mãos da jovem e lhe deu os primeiros 2 contos de réis para que ela iniciasse aquela obra de caridade. Essa enfermeira admirável, de carinho e devotamento, era Anália Franco, a heroína da seara espírita paulista, que se fez sublime e benfeitora das criancinhas desamparadas. Anália Franco, ela foi um exemplo, ela ainda é um exemplo de
perseverança na seara espírita, numa época em que tão pouco se fazia. Essa é a Anália. Anália Emília Francos Basto. Anália, ela nasceu aqui em Resende, na cidade de Resende, no dia 1º de janeiro de 1853. Ela não gerou nenhuma criança, mas, ao mesmo tempo, foi mãe de muitos filhos. Ela ajudou muitas crianças. E ela retornou à pátria espiritual no dia 20 de janeiro de 1919, por conta da gripe espanhola. Anália foi jornalista, professora, escritora, poetisa e filantropa. Sua vasta sementeira, vejam só, nós estamos falando aqui de uma criatura que, numa época em que o Brasil vivia uma precariedade de coisas, olha só, a sementeira de Anália, 71 escolas, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, 23 asilos para crianças órfãs, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo dramático, oficinas de chapéus. Isso tudo no interior da capital paulista. É a sementeira que nós, cristãos, escolhemos fazer ou não. E para terminar essa nossa reflexão de hoje, falando sobre a paciência, sobre todas as virtudes que nós escolhemos ou não trabalhar, porque um dia, isso é um fato, nós podemos trabalhar essas virtudes agora, aqui nessa encarnação, ou ficar com a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou deixar para a próxima encarnação, que eu sou um espírito imortal, e aí sofre mais. A escolha é nossa. A escolha é sempre nossa. Ou eu escolho a porta larga ou a porta estreita. Eu estava vendo algumas mensagens hoje à tarde e vi uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é de Lázaro. E eu achei muito interessante para encerrar essa nossa reflexão sobre a paciência no nosso cotidiano, né? Sobre as virtudes da vida, da nossa vida. A gente sempre quer que o outro seja virtuoso, mas será que nós estamos trabalhando as nossas virtudes? Ou a gente sempre quer tudo de mão beijada, né? Tem preguiça de estudar, nunca pode ir na casa espírita, não quer assumir um serviço de mais responsabilidade, porque quando você assume uma responsabilidade, você é mais cobrado, você está ali na linha de frente. Então, isso é difícil, porque sempre tem alguém para te tacar uma pedrinha, para te dar uma cutucada, igual a Anália sempre era cutucada lá por uma farpinha da enferma. Então, quando você se coloca numa posição, você vai receber as farpas, mas você já entende, nós aqui já entendemos que tudo que nós fazemos aqui é para colher na vida futura e nas próximas reencarnações. A gente não pode enxergar, ter a visão pequena do aqui e agora. Nós precisamos ser pacientes com a nossa sementeira, aprender a amar. Então, Lázaro fala o seguinte: o espírito deve ser cultivado como um campo. Jesus falava: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. É a gente colocar a nossa fé operante no trabalho do bem. Pode ser no nosso trabalho remunerado, na nossa casa, como essa professora que
se colocou na posição dos alunos, deu a sua vida para que os alunos fossem salvos. Olha o amor, isso é amor. É um amor em ação. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à glória, à gloriosa elevação. São aquelas, nós sempre brincamos, né? É a malinha do conteúdo intelectual e a malinha do conteúdo moral que eu adquiri, que eu vou levar para a vida futura. São essas duas bagagens. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, nós só seremos realmente, efetivamente felizes quando nós entendermos que nós precisamos nos respeitar, ter paciência uns com os outros, respeito, porque esse sim é o início do amor ao próximo. Então, meus amigos, vamos tomar cuidado quando pedimos paciência a Deus, porque quanto mais a gente pede paciência, Ele nos manda situações diversas, com pessoas diversas, para nos capacitar a executar essa virtude. Então, sigamos o Evangelho com perseverança, com fé, com amor, no exemplo que nós tivemos hoje da nossa querida Anália Franco. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Fernanda. Juro que hoje vou refletir. Você me deu umas dicas extraordinárias. Eu acredito que, em lugar de pular no pescoço das pessoas, agora, pelo menos, vou falar alguma palavra ofensiva, mas não vou pular no pescoço das pessoas. Como você falou, o progresso é lento, bem lento. Ok? Fantástico, muito bom. Agradecemos muito. Você pode fazer igual a mãe do Chico Xavier falou para ele, a história da água da paciência. Quando você estiver prestes a falar alguma coisa que depois você poderia se arrepender, você pega um copo d'água, coloca água na boca e fica com a água na boca. Dona Maria João de Deus ensinou isso para o Chico Xavier. Eu fiz muito esse treinamento, viu? E às vezes ainda faço. Quando eu fico nervosa, acho que eu vou verbalizar alguma coisa menos cristã, eu encho a minha boca de água e fico com a água lá. É a terapia da água. O problema, eu bebo 5 litros de água por dia, para você ter uma ideia. Tá? Então, para não... Eu faço isso, só que para não cuspir na cara da pessoa, eu engulo água, e aí fico bebendo 5 litros de água por dia. É um exercício que tenho que fazer, realmente. Ok? Mas muito bom, te agradecemos muito. Tá? E nós sabemos que você vai voltar, não é assim? Oi? Você vai voltar conosco. Vai nos visitar online. Tá? Como você falou, você é angrense. Você não tem que fazer uma visita presencial em qualquer momento. Ok? Vou sim. Vamos ver no próximo semestre. Ok, perfeito. Então, enquanto a Fernanda faz a prece de encerramento, nós nos vamos a concentrar para que possamos, nesse momento, a gente receber o passe, esse passe de reposições de energia, de equilíbrio, que nossos queridos mentores vão aplicar em nós. Tudo bem.
Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima, a Fabiana de Cristo e a todos os espíritos benevolentes que nos acompanham, que nesse momento, na casa de Fabiano, e nos lares de cada um de nós, nos envolvem com amor, com vibrações pacíficas, para que nós consigamos efetivamente, nessa vida, trabalhar essas potencialidades que são divinas do nosso Pai, que nós tenhamos paciência conosco diante dos erros que muitas vezes nós cometemos, que nós tenhamos benevolência e indulgência e saibamos perdoar também os nossos irmãos conforme Deus nos perdoa. Que nesse momento de união fraternal nós possamos envolver todos aqueles que sofrem dores morais, dores físicas, e que sejam confortados pela espiritualidade superior que ampara o nosso Brasil e todo o nosso planeta. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus.